Professor Álvaro na área. Esse papo é para você que quer ser professor, que não quer mais ser professor, ou que já é, principalmente você que já é professor. Eu vou falar sobre o novo professor. Mas antes disso, eu vou falar o que me inspirou a gravar esse conteúdo. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava dando uma palestra, né? Hoje em dia eu trabalho no Instituto de Pesquisa, no IPCFEX, Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, trabalho na área de qualidade de vida. E eu estava ministrando uma palestra para um grupo de líderes, pregando, né, os bons hábitos, gerenciamento de tempo, qualidade de vida, exercício, etc. E aí um dessas pessoas que estavam lá assistindo, ela falou: poxa, Álvaro, você precisa ir lá na minha escola, você precisa falar isso, é muito rico isso. E lá é uma escola, está se formando, né, diversos alunos, e eu queria que você falasse lá com eles. E todas as vezes que eu vou ministrar uma palestra, eu pergunto três coisas, olha. Que nível de profundidade que você quer que eu alcance? Quanto tempo eu tenho? E quem é o público? E beleza, fiz isso. Só que ontem me veio um gatilho super interessante que há muito tempo não acontecia comigo. Eu liguei para ele, faltando uma hora mais ou menos, e eu perguntei: rapaz, eu não te perguntei uma coisa, quantas pessoas são? Quando ele falou 430, mas talvez tenham mais 100 que não vão caber no auditório, assistindo de forma remota. Aquilo, eu confesso que me deu uma releitura de uma época que eu realmente tinha muito medo de falar em público. Eu era aquele cara, vamos lá, idos de 1997, por aí, talvez começo de 98, final de 96, algo por aí. A gente tinha um trabalho para apresentar. Eu me lembro que era Castelo Branco, né? Onde eu me formei aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que tinha a Dani, tinha a Tati, tinha o Luiz Fernando, tinha o Caio, que hoje é fisioterapeuta no Corinthians. E a gente tinha que fazer um trabalho, apresentação. Tinha muito essa coisa de apresentar seminários, né? E aí, nosso grupo caiu para falar sobre joelho. E a minha parte era para falar sobre menisco. E eu me lembro que essa coisa de falar sobre o menisco, para mim, foi catastrófico. Eu pegava assim, né? Eu ficava assim, encostado na parede, lendo um papel lá. Aliás, eu nem consegui ler, eu consegui. Eu fiquei totalmente paralisado. Hoje em dia, né, depois eu estudei mais coisas sobre isso e eu ouvi dizer que o medo de falar em público é talvez um dos maiores medos que a humanidade tem, né? Que na verdade não é medo de falar em público, né? É o medo de falhar, bota um H aí, falhar em público. Então esse foi um momento de muito de tremor. Não que ontem tenha acontecido isso, né? Mas voltar a sentir esse nervosismo, voltar a fazer isso, mostra uma certa vulnerabilidade, que ao mesmo tempo está associada à importância que você dá. Eu acho que quem ama o que faz tem essa coisa, né? Recentemente eu estava na palestra do Fábio Saba, um grande amigo, grande professor da área de educação física, o Henrique Balgart, que é outro grande mestre também. Eles compactuam dessa ideia, né? De que esse nervosismo faz parte, enfim. Mas o que tem a ver essa história com o tal do o novo professor? Me remeter esse nervosismo, reverter aquela época, me fez também entender o quanto que a gente às vezes acredita que um bom professor, ele tem simplesmente o dom de falar. Ele leva jeito, ele é o cara que... Não é bem assim. Se você é professor, você sabe bem do que eu estou falando.
E detalhe, antes desse episódio lá, que foi marcante para mim, que depois desse episódio lá da tremedeira no papel, que eu fiz, a minha turma, meu grupo, provavelmente teve uma nota mais baixa por conta da incompetência do Álvaro, né? Só que, ao mesmo tempo, tem um outro professor, grande mestre e amigo, o Marcelinho, né? Marcelo Costa. Ele tinha feito uma dinâmica, mais ou menos 6 meses antes, na aula, de o que a gente poderia se projetar para daqui a 10 anos, né? A 6 meses, a 1 ano e daqui a 10 anos. E uma projeção minha era ser professor. Então, eu estava ali com um dilema. Eu não consigo dar aula, mas eu quero ser professor. Eu me inscrevi em curso tinha uma faculdade chamada Simonsen, que era ali do lado, que tinha um monte de curso no final de semana, né? Eu me inscrevi como falar em público, estratégias de oratória, desenvolvendo suas habilidades de fala, enfim. Depois eu fui buscar curso de teatro, eu desenvolvi eu fui correr atrás, né, de uma competência que eu não tinha, embora era frequente eu ter essa necessidade de passar por isso. Eu com 16 anos para 17, eu era um gerente de uma lanchonete. Eu comecei como chapeiro, eu fazia hambúrguer, minha carreira. E aí, mais ou menos com 17 anos, eu me tornei gerente. Uma das coisas que me tornou gerente foi justamente o meu gosto por explicar. Eu pegava pra galera lá, eu falei, galera, por que o nosso hambúrguer não tá ficando igual aqui ao da foto? E aí o meu saudoso seu Jorge, ele teve a oportunidade de abrir uma nova filial e me colocou de frente. Eu lá com 17 anos, e eu tinha que treinar a minha equipe, né? Para poder fazer os sanduíches do jeito que era para ser feito, para poder a gente desenrolar e fazer essas coisas. E um pouco mais para frente, eu entrei pro exército, virei um recruta, e aí eu fiz curso de cabo, e aí um outro grande mestre que passou pela minha vida, o Cabo Manuel, assim que ele soube que eu passei para a prova, ele me botava para ensinar os recrutas, né, dos caras tudo do meu ano, né? E eu tinha que ficar ensinando eles a fazer faxina, ensinando eles a fazer tais coisas. Só que eu era do mesmo nível deles, né? E aí eu fui para a escola de sargentos, Três Corações. Quando voltei, eu estava lá de novo, tendo que estar ensinando para os soldados. Então, para mim era chocante como é que eu, já com uma formação militar, eu tinha tanto trauma, tanto medo de falar em público, ou melhor, de falhar em público, né? Então eu entendi com o tempo que o domínio do assunto, ele faz parte, mas mesmo assim ainda tem essas... Mas onde que eu quero chegar com esse papo do novo professor? Eu recebi o apelido, né, da Aline, hoje uma grande amiga que mora hoje nos Estados Unidos. Ela falava assim, Álvaro, você é um adestrador de pessoas. Eu achei meio exagerado isso, mas você que pensa em dar aula, que você tem um determinado saber e pensa em transmitir isso para alguém, você também pode e talvez até deva ser um adestrador de pessoas. A gente tem essa vocação louca, né, nesse país que a gente não tem essa valorização, etc. Mas a gente pode mudar esse drive, virar essa chave dessa valorização que não vem de determinadas instituições, de determinadas situações que a gente acaba se submetendo, né, vendendo o nosso tempo né? Enfim, a gente vende o nosso tempo, né? Trabalhando, a gente, hora aula, né? E aí o que eu acredito? Que se você tem um determinado saber e você consegue, né? Qual que é o segredo para você se tornar esse novo professor? Você se tornar a sua própria instituição. Isso não é impossível. A gente acaba sendo doutrinado a ser amante, né? Ser apaixonado pelo que faz. E por conta disso, a gente acaba não entendendo que há uma necessidade da gente pegar esse nosso conteúdo e transmutá-lo
para 3 grandes coisas: realizar desejos, suprir necessidades e, principalmente, resolver problemas. Hoje, nós vivemos a era do comunicador. Então, um professor, ele tem grandes chances de ser o dono desse mercado. Mas para isso ele precisa virar a chave, ele precisa entender que ele é a própria instituição, que ele vai vender o conhecimento dele para resolver problemas. Então, o meu desafio é você professor que tem mestrado, doutorado, ou que você ainda está prestes a ser. Qual é o problema que você resolve? Um novo professor, ele precisa justificar, porque hoje, conhecimento por si só, as bases que fundamentam, né, os nossos conhecimentos, elas estão muito disponíveis. A gente tem que ser curador, a gente tem que ser selecionador de conteúdos e, principalmente, aplicar esse conteúdo de forma que fique resolutivo. A gente precisa resolver problemas. Essa geração nova, esse novo mercado, ele não está tão preocupado com o seu currículo, com a sua formação acadêmica. As pessoas hoje, elas querem saber o que o seu conhecimento melhora na vida delas. Ou seja, você não vale mais pelo que você sabe. Você vale pelo que você faz com aquilo que você sabe. Certo? Então, existem formas estratégicas de você empacotar esse seu conhecimento e transformar isso em algo que realmente pode fazer a diferença e mudar o seu jogo no que a gente se refere a continuar sendo o professor. É você aplicar ao seu conhecimento o tempero da venda. E a venda, as pessoas vendem mais se elas resolvem problemas. Como eu falei antes, se elas suprem necessidade ou se elas realizam desejo. Então, desenvolver competências de adaptar o seu conhecimento a vendas é o assunto que eu estou há pelo menos uns 3 anos montando. Já fiz mentoria, já fiz cursos extras, já rodei aí diversos de outros mentores. Apliquei na minha própria carreira, né? Então, não são conhecimentos que eu quero passar para você, que eu vi, que eu aprendi no livro, etc. Então, eu estou vivendo isso, eu fui, né, minha própria cobaia, e hoje eu me sinto preparado ao longo de uma vasta carreira acadêmica e uma vasta carreira também de cursos profissionalizantes, cursos de marketing, cursos de MBA, cursos de online. E detalhe, eu não estou falando disso só para você fazer curso online, nada contra curso online, é uma modalidade. Mas infelizmente as pessoas entendem que o online, o Instagram, LinkedIn, YouTube, isso são ferramentas para você entregar a sua mensagem. Então, eu montei um método onde eu te ensino de passo a passo, né? Um faça assim, para você pegar. Lógico que você precisa ter o conteúdo, né? Isso aí você precisa ter. Você precisa ter algo que seja vendável, algo um conhecimento que sirva para ajudar alguém. Se você tem isso, eu tenho uma ótima proposta para te fazer. Um convite para que você conheça o meu mais novo projeto. Vai ser um final de semana de janeiro, que eu quero colocar uma turma somente de professores, não importa a área, né? Eu tenho mais afinidade com professores da área de saúde, mas independente, o que eu tenho para falar para vocês, ele serve para qualquer área, ok? E a gente vai, eu vou te mostrar a metodologia TEACH, transforme conhecimento em faturamento. Então, um final de semana riquíssimo, com
com estratégia, com networking, com uma nova perspectiva para você que está desanimado de dar aula, para você que quer entrar para esse novo mercado, de aplicar, vender seus cursos de forma online, seus workshops, suas palestras, seus treinamentos, que é uma das coisas que eu vejo como um dos maiores futuros. E assim, eu te ensino a ser curador do seu conteúdo, você extrair de você o que você tem de melhor e empacotar aquilo para você vender como serviço, como ideia ou como produto, certo? Então, Teach, transforme conhecimento em faturamento. É o meu mais novo produto e esse vídeo é mais um vídeo que eu estou convidando você, meu colega, professor, né, longe de mim querer ser presunçoso de achar que eu vou mudar o mundo com essas ideias. Mas eu tenho certeza que eu tenho coisas formatadas ali que podem mudar o seu jeito de pensar sobre o que é ser professor em 2023, 2024, 2025. Então, se você entender que esse conteúdo é para você, independente qual é o tipo, qual é o nível de professor que você é, eu queria que você deixasse aqui, nesse vídeo, o seu comentário, entrasse em contato comigo e a gente vai passar por uma entrevista, porque é um processo seletivo que eu vou colocar para essa turma Teach de janeiro de 2023, certo? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas espero que há tempo. Então, Teach, transforme conhecimento em faturamento. Venha participar com a gente desse projeto. Eu sou o professor Álvaro Anderson de Amorim, professor, coach, mentor de diversos profissionais e líder do movimento do ecossistema da diferenciação, né? Trabalhando com a gestão de carreira do profissional de saúde. Muito obrigado pelo seu tempo até agora. Espero revê-lo lá ao vivo no Teach. Até a próxima. Forte abraço.